Bom dia a todos, eu sou Adair Miranda, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. A palavra que eu queria deixar para nossa reflexão hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 12, versículo do 1 ao 11, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da prisão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa palavra que nós acabamos de ler, ela demonstra para nós algumas coisas fundamentais que nós cristãos devemos acreditar. A primeira delas é que Deus, Ele não nos abandona nunca. Mesmo que a gente esteja passando por alguma situação complicada, que a gente possa pensar que Ele nos abandonou, Ele não nos abandona, jamais. A segunda grande coisa que eu queria que a gente prestasse atenção aqui é do poder que tem a oração. E a terceira é que nós devemos ser obedientes a Deus. Aqui nós vemos que o rei Herodes, ele, depois de um tempo onde a igreja passou por um período de paz, por um período de não perseguição, chega um momento em que o rei Herodes resolve perseguir novamente a igreja. Aí nós podemos perceber que o mal ele nunca dorme. Por mais que em algumas situações a gente possa de certa forma ter uma certa tranquilidade, mas nós temos que ter em nossas cabeças que o mal ele nunca dorme, o mal não tira férias. O mal ele talvez ele fica com uma aparência de que está adormecido, exatamente para que a gente caia talvez no esquecimento dele, ou que a gente abra a guarda, que a gente para de vigiar, para que ele possa chegar até nós e fazer aquele estrago em nossas vidas. Então nós precisamos ficar sempre atentos e ter a certeza de que o mal nunca dorme. O mal, ele está sempre à espreita para nos tragar, para destruir as nossas vidas. E aqui nós vemos que, depois de um tempo de calmaria, o rei Herodes resolve perseguir novamente a igreja para os maltratar. Então ele mata Tiago, irmão de João,
Só que ele vê que aquele ato que ele fez agradou aos judeus, porque nós sabemos que os judeus, a grande maioria deles não aceitaram a Jesus como Deus. Dessa forma, aquelas pessoas que eram seguidores de Cristo, que eram seguidores de Jesus, eles não eram aceitos pelos judeus, pela grande maioria dos judeus. Então quando o rei Herodes resolve persegui-los e matando Tiago, ele percebe que aquilo agradou àqueles judeus que não aceitavam a Cristo como Deus. Aí ele faz um outro ato. Ele prende a Pedro. Ele prende a Pedro e ele resolve que após a Páscoa ele apresentaria Pedro aos judeus para ser julgado, na certeza de que Pedro seria condenado e também seria morto. O plano de Herodes em julgar Pedro é que ele tinha certeza que, sendo Pedro uma das pessoas, um dos discípulos de grande importância, por ter vivido juntamente com Cristo, por ter sido muito próximo a ele tinha certeza que Pedro também seria morto. Então ele resolve prender a Pedro e ele coloca Pedro em uma cela, em uma prisão de segurança máxima. Aqui a Bíblia nos diz que Pedro, ele foi entregue a 4 quaternos de soldados, ou seja, a 4 grupos de soldados compostos por 4 soldados cada grupo. Então aqui nós estamos falando de 16 soldados para ficarem o tempo todo guardando a Pedro, para impedir que ele fugisse. Aqui se trata de um presídio, uma prisão de segurança máxima. E Pedro, ele estava dentro de uma cela. Essa cela, ele tinha o tempo todo 2 soldados próximos dele. Ele tinha suas mãos acorrentadas. Ele tinha 2 portas, 2 sentinelas, 2 portas, e tinha um 3º portão que dava para a rua. Então aqui nós estamos falando de uma prisão impossível de se fugir dela. Nós estamos falando de algo extremamente forte, de algo extremamente poderoso para estar guardando a Pedro, para impedir que ele fugisse. Só que no momento em que Pedro estava na prisão, nós vemos algo que realmente que fez e que faz a diferença sempre. A Bíblia nos diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em contínua oração. A igreja estava confiante de que o poder da oração poderia libertar Pedro da prisão. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs. O que nós precisamos fazer sempre é, diante das dificuldades, diante das adversidades, nós precisamos nos manter em constante oração. Porque a oração, ela faz o inimaginável acontecer. A oração, ela faz coisas incríveis acontecerem. A oração, ela faz coisas grandiosas acontecerem. E devido à oração da igreja, devido ao amor que Deus sempre teve por aquelas pessoas que são fiéis a Ele, é que em um dado momento, na noite em que Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro aos judeus para que ele fosse julgado e condenado, acontece o inimaginável. Acontece algo que era extremamente impossível de acontecer. Acontece a fuga de Pedro da prisão. Mas essa fuga, ela não acontece de forma aleatória. Essa fuga, ela não é possível se não estivesse a intervenção de Deus, se não tivesse o auxílio de Deus. A Bíblia nos diz que
E sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E o anjo, tocando a Pedro no seu lado, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E quando o anjo diz a Pedro, quando o anjo manda que Pedro levantasse, lhe caíram das mãos as correntes, lhe caíram as cadeias das mãos. E o anjo diz a Pedro: cinge as tuas alparcas, e ele assim o fez. Mas o anjo disse mais, o anjo disse: lança as tuas costas, a tua capa e segue-me. Neste momento nós vemos que Pedro fez tudo o que o anjo determinou que ele o fizesse. Aqui nós vemos que Pedro foi obediente àquilo que o anjo mandou. Talvez aqui esteja algo de extrema importância para nós, porque muitas das vezes em nossa vida Deus ele nos fala, mas nós não obedecemos aquilo que Deus fala conosco. Quando Deus nos manda fazer algo que nós achamos que seja algo impossível, às vezes nós duvidamos, e é por isso que o milagre não acontece em nossas vidas. O milagre só foi possível na vida de Pedro porque Pedro acreditou e obedeceu aquilo que o anjo mandou ele fazer. E no momento em que Pedro obedece, no momento em que Pedro ouve aquilo que o anjo falou, ele sai da cela. O anjo sai e Pedro o seguiu. Só que Pedro ele não sabia se aquilo que estava acontecendo era real ou se era somente uma visão. Aquilo era algo tão espetacular, era algo tão extraordinário que Pedro ele não conseguiu discernir se aquilo era realmente real ou se era uma visão que ele estava tendo. E à medida que eles caminhavam, eles passaram por aqueles soldados que estavam vigiando a Pedro, passaram pelo primeiro sentinela, passaram pela primeira porta, passaram pela segunda, até que chegaram no portão. Até que chegaram naquele portão, um portão impossível de ser aberto pelo homem, um portão extremamente forte, um portão extremamente resistente, um portão difícil mesmo de ser aberto. E quando eles chegam próximos àquele portão, o portão ele abre sozinho para que eles passassem. E a Bíblia nos diz que aquele portão ele dava para a rua. Então eles passam por aquele portão e eles chegam até a rua. E quando eles chegam à rua, o anjo do Senhor aparta-se de Pedro. Quando eles chegam na rua, Pedro se vê sozinho caminhando. E é exatamente neste momento em que Pedro ele volta. A Sagrada Escritura diz que Pedro volta a si naquele momento. E é aí que ele percebe que não se tratava de uma visão, que realmente aquilo estava acontecendo, que realmente Deus estava libertando a ele da prisão, que realmente Deus havia enviado um anjo para que o libertasse da prisão. Aqui nós vemos, meus irmãos, nessa passagem, nesta mensagem maravilhosa que Deus está nos transmitindo, que Deus está nos dando nesta manhã de domingo. Aqui nós vemos que Deus ele é fiel àqueles que o servem. Aqui nós vemos que se Deus está conosco, nenhuma corrente é capaz de nos prender. A corrente do pecado, a corrente dos vícios, a corrente do medo, ela pode facilmente ser quebrada se nós acreditamos realmente que Deus está conosco. Se nós oramos, se nós confiamos em Deus. Neste momento complexo que nós estamos vivendo, neste momento dessa pandemia sem fim, essa pandemia que não acaba, que nós vemos vidas e mais vidas sendo ceifadas, pessoas desesperadas dentro de casa, pessoas com medo de ir às igrejas, pessoas com medo de louvar a Deus, pessoas com medo de sair na rua. Talvez o que está faltando para nós é confiarmos mais em Deus, é orarmos mais, é jejuarmos mais, é buscarmos mais ao Senhor.
Porque no momento em que nós acreditamos nele, no momento em que nós buscamos a Deus verdadeiramente, o inimaginável acontece. Coisas grandes acontecem. Assim como aconteceu na vida de Pedro, assim como ele foi liberto através da sua fé e através da oração da igreja, intercedendo por ele, isto também pode acontecer em nossa vida. Nenhuma corrente é mais forte do que as mãos do Senhor. É isso que eu queria dizer, é isso que eu queria deixar para nossa meditação hoje, que nenhuma corrente é mais forte do que as mãos poderosas de Deus. Deus é capaz de quebrar qualquer corrente que esteja travando a sua vida, que esteja impedindo que você faça algo que você precisa fazer, que você faça algo necessário em sua vida. Nenhuma corrente é maior do que o poder de Deus. Acreditem, você pode tudo no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.